Ludwig von Mises foi o reconhecido líder da escola austríaca de pensamento econômico. Suas contribuições à teoria econômica são notórias, e dentre elas podemos destacar a teoria dos ciclos econômicos e a demonstração de que o socialismo necessariamente é insustentável, pois é incapaz de resolver o problema do cálculo econômico. Mises foi o primeiro estudioso a reconhecer que a economia faz parte de uma ciência maior dentro da ação humana, uma ciência que ele mesmo chamou de praxeologia. Em 1959, pouco após o auge do peronismo, Mises fez uma série de 6 palestras na Universidade de Buenos Aires, onde ele abordou de forma simples e didática conceitos como propriedade privada, livre comércio, preços, juros, moeda, inflação, entre outros. Essa série de palestras se transformou em um pequeno e esclarecedor livro chamado de As 6 Lições, que hoje é considerado como uma das melhores introduções ao pensamento econômico liberal, devido à sua explicação de conceitos econômicos complexos através de uma linguagem acessível para o público leigo. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse livro, então assista esse vídeo até o final e descubra quais são as 6 lições básicas de economia descritas por Mises. Olá, esse é o canal Econofácil e hoje falaremos sobre o livro As 6 Lições. Antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu like e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. O livro foi dividido em 6 capítulos, um para cada dia de palestra realizada. No primeiro capítulo, Mises destaca que o princípio fundamental do capitalismo é a produção voltada para a satisfação das necessidades do consumidor, e que antes da ascensão do capitalismo, vivíamos em sociedades em que não existia mobilidade social. Quem nascia pobre, morria pobre. Quem nascia nobre, morria rico. É bastante comum em discussões em nosso dia a dia que, ao se falar em capitalismo, alguém relembra as condições de trabalho dos operários ingleses da época da Revolução Industrial, o que hoje soa como algo absurdo, como turnos de trabalho de 16 horas, trabalho infantil, salários baixos, entre outros fatores. Condições essas que, sem dúvida, são inaceitáveis nos dias de hoje, mas Mises, em uma análise racional e levando em consideração o contexto da época, nos mostra de que, de fato, o capitalismo em seus estágios iniciais era cruel, mas o que existia antes dele era muito pior. Pais, mães e filhos trabalhavam em tais condições, porque essa era a única forma de se ter alguma dignidade e de se afastar das dificuldades da vida de servidão nos campos. Realidade inconveniente que os socialistas fingem não conhecer. Ainda nesse contexto, Mises destaca também a falácia criada por Marx de que existe uma luta de classes entre patrões e empregados, onde um se beneficia da exploração do outro, o que faria com que patrões se tornassem cada vez mais ricos, enquanto os empregados estariam relegados a uma situação de crescente miséria. O autor demonstra como essa teoria é absurdamente equivocada, e que, na verdade, o que existe é uma relação de interdependência entre ambos, onde a elevação dos lucros dos empresários permite a elevação do nível de renda dos trabalhadores. E como destacado pelo autor, isso é facilmente comprovado ao se observar que todos os países que adotaram o capitalismo tiveram melhora nas condições de vida de sua população, principalmente na Inglaterra no início da Revolução Industrial. Para Mises, um dos pilares de uma sociedade próspera e harmônica é, sem dúvida, a liberdade. Na visão do autor, se a liberdade de fato se constitui como um dos pilares essenciais da sociedade, o governo, por outro lado, se caracterizaria como uma possível ameaça a este sistema ideal, uma vez que, por meio do uso da força, poderia forçar seus cidadãos a tomarem atitudes e a fazerem escolhas pela autoridade central que não necessariamente seriam suas. Nesse contexto, o autor destaca que em um sistema sem mercado, ou seja, em que não há propriedade privada, todas as liberdades são ilusórias e qualquer tentativa de se estabelecer níveis adequados de produção e de destinar essa produção para onde ela de fato seja necessária, se tornarão falhas. É através do sistema de preços que empresários e consumidores determinam suas decisões de produção e de consumo. Entretanto, em um sistema econômico em que não haja propriedade privada, não existirá um mercado, ou seja, não existirão trocas comerciais. E sem trocas comerciais, não existirá um sistema de preços definido. E sem um sistema de preços definido, é impossível que os responsáveis pela produção, nesse caso, os burocratas do governo, consigam alocar seus recursos de forma a atender às necessidades da população, gerando escassez de bens e serviços. É exatamente por esse motivo que o socialismo, sempre que é implantado, tem como consequência quase que imediata um aumento exponencial da miséria.
O intervencionismo é caracterizado como a interferência do governo no mercado. Para Mises, a função do governo limita-se à preservação da ordem, de modo que todas as medidas de intervencionismo têm por objetivo restringir a supremacia do consumidor, já que implicam limitações à liberdade dos empresários e produtores. Assim, utilizando o exemplo do congelamento do preço do leite, o autor demonstra os efeitos nocivos provocados por qualquer interferência do governo no mercado, mesmo que essa seja feita com a melhor das intenções, pois as leis do mercado são irrevogáveis e sempre irão prevalecer, fazendo com que o resultado da intervenção seja diametralmente oposto ao seu objetivo desejado quando ela foi proposta. Desse modo, para corrigir o resultado da intervenção anterior, o governo se sentirá na obrigação de fazer uma nova intervenção, que trará consequências ainda piores, e essa série de intervenções tende a se tornar em um perigoso ciclo em que a liberdade individual é plenamente substituída pelo planejamento central, gerando efeitos em cadeia altamente maléficos para a população, prejudicando a livre economia e o seu desenvolvimento. No quarto capítulo, Mises destaca que a inflação não é necessariamente um aumento de preços, mas sim um aumento na quantidade de dinheiro na economia. O autor comprova que a emissão de moeda se trata de uma forma de tributação, principalmente para os mais pobres, e demonstra como que a moeda fiduciária, ao permitir que os governos aumentem o volume de moeda sem lastro, como forma de gerar riqueza e emprego, se mostrou desastrosa para as nações em geral, pois em dado momento, a população deixa de confiar na capacidade do governo de deter o aumento dos preços e passa a consumir desenfreadamente, disparando um processo irreversível de alta dos preços, que atinge seu ponto máximo do colapso do sistema financeiro. Em vista desse cenário, o autor defende o padrão ouro, pois impõe uma limitação aos gastos do governo, que somente poderá gastar mais se aumentar a sua arrecadação. Sobre o investimento externo, Mises declara ter sido o fato mais relevante do século XIX, pois permitiu que as nações menos desenvolvidas atingissem um maior grau de desenvolvimento em um espaço de tempo mais curto, utilizando-se dos métodos e tecnologias já aplicados pelas nações mais avançadas. A Inglaterra, por exemplo, através da Revolução Industrial, foi o primeiro país a se industrializar e se tornou a nação hegemônica na época. Na busca de novos mercados, os ingleses espalharam seus investimentos pela Europa e por suas colônias, e os recursos das companhias multinacionais proporcionaram o florescimento do capitalismo em outras nações, encurtando a diferença em relação aos progressos já atingidos pelos ingleses. Assim, Mises se opõe às restrições impostas ao ingresso de investimentos estrangeiros, evidenciando que o elemento que separa os países menos desenvolvidos da prosperidade é justamente a ausência de capital e, consequentemente, a falta de industrialização. Para finalizar o livro, o autor aborda políticas e ideias, apresentando as experiências históricas e políticas experimentadas pelo mundo, buscando evidenciar a falência do modelo político representativo partidário, visto que os partidos se converteram em grupos de pressão, nos quais seus membros se articulam a fim de obter privilégios para eles mesmos ou para grupos de interesse. Por fim, Mises salienta o caráter revolucionário das ideias, destacando que somente estas podem derrotar outras ideias prevalecentes, de modo que a luta contra o confisco da propriedade, o controle de preço e a inflação demandam exclusivamente ideias. As 6 lições é um excelente livro introdutório à economia básica e do debate das ideias liberais, reforçando a importância e os benefícios de uma economia livre. Caso tenha interesse, o link do livro estará logo abaixo no comentário em destaque.